contar para vocês sobre a minha história que aconteceu comigo e se você tá morrendo de medo do Covid, talvez isso possa te acalmar um pouco mais. Eu tive contato com uma pessoa contaminada, não foi por um dia, 2 dias, foram por 3 dias. E eu vou contar a minha história para que você saiba, porque isso a Globo não conta, tá? Eu tava com as minhas amigas, a gente foi fazer caminhada um dia da semana e aí a gente combinou um dia de comer peixe. E aí a gente foi com um outro amigo de uma amiga, eu até então não conhecia ele. E nós fomos comer peixe, nós ficamos bebendo, nós ficamos conversando. E depois que a gente foi comer peixe, a gente veio aqui pra casa. Ótimo. Passaram alguns dias, na sexta-feira a gente se reuniu novamente. A minha amiga, ele, esse meu amigo e mais alguns amigos. Ótimo. No sábado a gente se encontrou de novo e passou o dia todo juntos e fomos levar a nossa amiga lá na cidade dela, que ela mora em outra cidade. Beleza, passou todas as experiências. Chegou na terça-feira, essa minha amiga ela vem trabalhar na cidade, porque ela não mora aqui. Tava eu e ela olhando o boletim e aí tinha aumentado 10 casos de Covid na cidade. É uma cidade muito pequena, então é um número muito alto pelo tanto de habitantes. E aí a gente foi, de repente a gente recebe ligação, esse nosso amigo estava contaminado pelo Covid. Então, o que queria dizer, esse tempo todo que a gente estava junto com ele, ele estava com Covid. Nesse mesmo momento, nós duas pegamos, eu comecei a rir, eu falei, nossa, vamos correndo para a unidade de saúde, né? Nós fomos para a unidade de saúde e lá eles nos orientaram a nos isolar, né? A que a gente ficasse isolada por causa do nosso contato direto com uma pessoa contaminada pelo Covid. Então nós fizemos isolamento por 10 dias, nós ficamos completamente isolados por 10 dias e no 11º dia a gente saiu e foi fazer o exame. E como o universo é maravilhoso, né? Nada aconteceu, a gente não pegou o Covid, eu tomei no copo desse meu amigo, a gente esteve conversando e eu estava do lado dele, conversando naturalmente, e ninguém que esteve perto dele foi contaminado pelo Covid. Então, assim, as pessoas fazem um estrondo, tá, pode ser uma coisa muito séria, mas algumas pessoas pegam Covid e não transmitem, são os famosos assintomáticos. Mas uma coisa que determina muito a nossa imunidade é o tanto de medo que a gente sente, que tanto de medo você tem sentido do Covid. Eu acho que o medo é o pior sentimento que tem, o medo, a insegurança, né? Então, assim, eu fiquei um pouco apreensiva quando eu fiquei sabendo que eu tive contato com ele por causa dos meus familiares, dos meus sobrinhos, porque eu tive o último contato com ele no sábado e no domingo eu tive contato com as minhas sobrinhas, com a minha família, que são pessoas idosas, né? E com alguns problemas de saúde, pessoas de risco. E só na terça-feira, de tardezinha, que a gente foi ficar sabendo que ele estava contaminado. Então eu fiquei um pouco apreensiva, mas em momento algum eu me senti com medo ou eu me culpei por qualquer coisa que tinha acontecido. Pode ter sido uma irresponsabilidade, sim, mas normalmente a gente está fazendo isolamento, mas normalmente a gente tem contato com outras pessoas, então não dá para julgar. A gente julga, mas cada um tá, todos nós, né, estamos no mesmo barco. A gente pode julgar, mas todos nós erramos. E fazer as pazes com os nossos erros, compreender que nós somos falhos, é vital para a nossa felicidade. E o universo é muito maravilhoso, porque a gente teve contato direto. O Covid veio na minha casa e eu não contraí Covid. E nem a minha amiga contraiu. Eu ainda tomo um monte de vitamina, eu me alimento super bem, eu não como açúcar. Agora ela só come besteira.
E ela também não contraiu. E nenhuma das pessoas que estavam com a gente contraiu o Covid. Quando a gente foi falar pra médica, né? A gente chegou, ela virou e falou assim, vocês estavam num churrasco. Aí a gente riu. A gente não falou que estava no churrasco, a gente deu risada. A gente não estava no churrasco, foi uma reunião, não era uma aglomeração. Não tinha nem 10 pessoas. E saiu até no jornal que a festa, né, não foi uma festa, foi uma reunião. E isso está tendo na cidade, está tendo em várias cidades reuniões. O ser humano é um ser social. Não tem como. A gente fica em isolamento total quando a gente sabe que a gente pode ter alguma coisa e pode transmitir para alguma pessoa. Caso contrário, a gente vai se socializar, a gente vai lidar com as outras pessoas. E eu acho assim, se perdoar pelas coisas que a gente não pode controlar é essencial. E isso foi essencial no meu isolamento, porque o meu isolamento não foi triste, com medo, me arrependendo por ter feito isso, por ter feito aquilo, mas sabendo que talvez eu poderia ter errado, eu poderia ter contaminado alguém, mas que eu tenho que me responsabilizar pelas minhas ações, que eu tenho a sabedoria que eu tenho que fazer, e aí é manter mesmo o distanciamento. Eu vou ter contato com a minha família, mas mantenha a distância, porque eu posso contaminar alguém. A gente não sabe, esse vírus é invisível, mas ele não é tão ruim do jeito que a televisão fala. Talvez não seja, né? Porque, olha, para você ver, um contaminado teve contato com milhares de pessoas e ninguém foi contaminado. Nem a mãe desse contaminado se contaminou, nem o irmão, nem ninguém. Então, o vírus não é assim tão ruim quanto a gente pensa. Eu acho que o pior é o medo que a gente sente. O que te deixa mais vulnerável são essas emoções acumuladas no seu sistema nervoso. O medo é o pior contra o Covid. Eu acho que o que mais está matando as pessoas é o medo, e nem é o Covid. Nem é tanto o Covid. Eu acho que o medo é muito pior que o Covid. Porque o medo deixa o seu sistema nervoso vulnerável. Quando você está sob o medo, você está em alerta. Você está com o seu sistema nervoso em alerta. Então você está demandando toda a energia do seu sistema nervoso para te manter a salvo naquele ambiente. E você acaba deixando o seu sistema vulnerável para desenvolver a doença realmente. Entendeu? E eu estou dizendo que não é que o coronavírus não é sério. Claro que é sério. Talvez possa ter acontecido algo na sua família, você ter perdido um familiar. É sério, mas a gente não precisa ter um medo sobrenatural de uma coisa que a gente não vê. Se a gente vibra na frequência do universo, o universo traz isso de volta pra gente. Independente do que a gente está enfrentando, a gente pode encarar isso com amor, com cuidado e não com medo. Porque o medo nos deixa vulneráveis. Então, independente do que você está encarando, do que você está enfrentando, força, amor e nada melhor do que ir além da mente para a gente ver realmente o que existe. Porque quando a gente tem muitas emoções no corpo, a gente não consegue ver o que é. E sim, a gente tem uma visão distorcida a partir do que a gente vivenciou ao longo da vida. Então, a gente precisa ter essa clareza para a gente estar mais protegido, para a gente estar mais calmo, para a gente estar mais em paz, para a gente estar tranquilo nesse mundo, para a gente enfrentar os problemas com garra, com amor no coração e com uma fortaleza, que é uma fortaleza que a gente constrói. Isso é uma habilidade que a gente constrói esse músculo mental, exercitando ele, nos tornando cada vez mais fortes, mais capazes de lidar com qualquer situação que a gente está enfrentando. Então, quando a gente vibra na frequência do universo, a gente está mais protegido, porque a gente tem mais a capacidade de lidar com os problemas que surgem. A gente não se desespera, a gente não fica com um medo sobrenatural, a gente está em paz, a gente está com tranquilidade.
Então a gente pode enfrentar os problemas de frente, né? A gente pode ver as coisas e não nos sentir tão amedrontados em frente ao que acontece. Muito obrigada por ouvir. Se você gostou do vídeo, curte para você ajudar o meu canal. Compartilhe o vídeo para as pessoas que estão sentindo medo sobrenatural. E se inscreve no canal, porque eu coloco vídeos aqui sobre a mente, né? Sobre a gente superar todos os problemas com habilidade, com felicidade, porque qual que é o objetivo da gente estar vivo aqui, né? Da gente fazer essa experiência a melhor possível, pra gente viver, pra gente se maravilhar e pra gente realmente estar aqui presente para viver cada momento da nossa vida. Porque isso que realmente vale a pena. Não é ser controlado pelos seus sentimentos, mas ser protagonista da sua própria história. Então você escolhe como reagir, você já não é levado por aqueles hábitos inconscientes que te desesperam, que te deixam com medo, que acabam com a sua imunidade. É se fortalecer cada dia mais. Muito obrigada.